Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário de quem assiste. Para mim é boa tarde hoje. Alunas e alunos, hoje a aula é coeficiente de correlação, a sua não influência por erros constantes ou sistemáticos. Vimos na aula anterior que o coeficiente de correlação linear de Pearson ele é influenciado, afetado a alteração no seu valor devido a erros aleatórios nos valores, né? Influência de erros aleatórios, né? Tínhamos uma coluna que chamava da C1 com valores de referência e depois colunas 2, 3, 5, 10 que eram colunas referentes a erros aleatórios, né? Pois bem, agora nós temos uma coluna 1 de referência, né? E aqui eu tenho o caso de erros constantes, ou seja, sempre aumenta 1, tá? Aqui o fato de estar repetido não é para se preocupar, né? Eu estou com os mesmos valores que eu considerei os erros aleatórios da aula anterior, né? Então nós temos aqui sempre o acréscimo de 1, então uma mudança do valor de C1 para C3, sempre acréscimo de 1 o valor, né? E eu fiz também para C3, acréscimo de 5 e acréscimo de 10. Então são 4 casos: erro constante 1, erro constante 3, 5 e 10, né? Então veremos que o coeficiente de correlação linear de Pearson ele se mantém, ele não se altera devido à presença de erros constantes, né? Então eu fiz aqui um gráfico. Olha aqui, nesse caso erro 1, o coeficiente de correlação deu exatamente 1. Erro 3, erro constante 3, também coeficiente de correlação linear de Pearson 1. Erro 5, idem. Erro 10, idem. Então, o que alterou o acréscimo do erro sistemático é no intercepto linear. Quando o erro é 1, erro constante 1, intercepto vale 1. Quando é 3, é 3. Quando é 5, é 5. Quando é 10, é 10. E aqui o coeficiente angular, ele não se altera, né? Então aqui nós temos a equação de regressão e a conclusão é essa, que os erros constantes sistemáticos influenciam o intercepto linear, né? Que seria a chamada letra A, né? da equação y igual a A mais bx, né? Onde o b é o coeficiente angular da reta e o A é o intercepto linear. O coeficiente angular é a letra B, né? Às vezes em nomenclatura em inglês aparece muito o M também, tá? Módulo angular talvez fosse, né? Mas eu estou acostumado com B. E veja que o valor do intercepto é igual ao valor do erro constante. Então às vezes se o erro constante é 1, aqui é 1, aqui é 3, aqui é 3, 5 e 5, e devido ao erro constante, o coeficiente angular, o coeficiente de correlação linear de Pearson, ele não se altera, né? Então, para realizar esse gráfico, eu fui no programa Minitab, eu fui em gráfico, matriz plot, referência simples, e aí eu realizei a figura, né? Então, vamos vindo aqui no Minitab, eu tenho aqui os 30 valores, né? 30 valores, erro constante 1 aqui sempre 1, perdão. Aqui erro constante 3 sempre 3, erro constante 5 sempre 5, e erro constante 10 sempre 10. E aqui eu acrescentei 1, aqui acrescentei 5, e aqui no erro 10 acrescentei 10. E como é que eu fiz esse acréscimo? Muito fácil, eu entrei aqui com o comando, Ctrl L, eu tenho aqui a janela de comando, né? E nessa janela de comando, eu dei um Ctrl C, vim aqui, dei Ctrl L e cliquei aqui Submit Commands. E daí eu tive já a soma, né? A construção das colunas, né? Depois o cálculo de correlação, a forma mais fácil é você selecionar, dar Ctrl C, abrir a janela, cola aqui e dá Submit Commands. E daí você obtém o seguinte, olha aqui, coeficiente de correlação 1, coeficiente de correlação 1, coeficiente de correlação, né?
Eu não fiz aqui equação de regressão, mas seria muito fácil, seria vir aqui e fazer aqui a regressão dessa forma, tá? Eu não quis entrar aqui para não prolongar muito, porque o objeto da aula é de que fique gravado para vocês que o coeficiente de correlação ele é afetado, influenciado por erros aleatórios e não por erros sistemáticos, né? Então aqui eu tenho a figura que eu já construí, né? Vocês veem aí, erro 1 R1, erro 3 R1, erro 5 R1, erro 10 R1, e aqui só o intercepto é que muda segundo o erro, né? O coeficiente angular se mantém. E para realizar essa figura foi assim, graph, daí eu entrei aonde? A matriz plot, daí eu entrei aqui, ó, cada y versus cada x, né? Eu cliquei aqui, e aqui no x eu coloquei o valor referência, a coluna 1, e aqui eu coloquei os erros, né? Do erro 1 até o erro 10, e aí foi só clicar aqui e obtive a figura que vocês acabam de ver. Bom, então é uma aula simples, continuação da anterior, e espero então que fique gravado isso, que o coeficiente de correlação ele é influenciado apenas por erros aleatórios. Obrigado pela atenção.